Boa noite, amigos. Tudo bem? Tudo certo? Que a paz de Jesus esteja conosco novamente mais esse dia, novamente mais nesse vídeo. Estamos tentando passar a boa nova de Jesus, a terceira revelação, que é a doutrina do Espiritismo, que é tentando explicar o que Jesus veio a nos mostrar, o que nos ensinar. Então, cada vídeo tentando falar sobre isso, sobre como a gente deve se comportar no dia a dia, como é que a gente consegue trazer o vosso reino que é ensinado por nosso amado Jesus Cristo na oração, tá? Hoje nós vamos falar novamente do livro Jesus no Lar, tá? O capítulo dessa vez vai ser o capítulo 38, o argumento justo. Vamos tentar entender o que Jesus nos quer ensinar nessa passagem e dando mais umas outras explicações no final. Mas ficam comigo que vocês vão ver que vai valer a pena. É um ensinamento muito legal e todos nós passamos por isso. Principalmente quem trabalha na caridade, trabalha no centro espírita, uma igreja católica, qualquer trabalho que nos exige dedicação e que não tem retorno dinheiro, mas retorno espiritual. Nós passamos por isso. A Chico Xavier passou, a Madre Teresa de Calcutá, os grandes passaram. Imagina, e nós também pequenos, que não temos tanto trabalho como eles, também vamos passar até o final dos nossos dias. Não tem como não passar por isso, tá? Então vamos lá? À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tristeza. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Então aqui vem contar um parecer. Nesse livro eles vão sempre se reunir na casa de Simão Pedro junto com Jesus. E cada capítulo alguém vai contar alguma historinha e Jesus vai trazer o ensinamento daquela história, tá? Aqui, dois apóstolos praticando a caridade, tudo mais, eles foram assaltados. E aqui mostra muito bem que eles ficaram irritadiços, ficaram irritados com aquela situação. Jesus tenta nos ensinar o Evangelho, a boa nova de caridade, de perdão, mas eles sentiram isso. Tadeu e André, atacados hora antes nas margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer através do pranto discreto a amargura, depois eu vou falar sobre isso, que lhes dominava a alma. E não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito retinente no mal. Lamento. Mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? Então, gente, aqui eu vou só parar um pouco aqui e contar um pouco. É muito fácil tu trabalhar, vou botar um exemplo, num centro espírita, que tu sabe que tu vai botar as pés, quando entrar nas portas, vai ter um clima ali de caridade, um clima de tratar bem as pessoas. Dificilmente vai acontecer algo de alguém entrar e fazer
um escândalo ou alguma coisa assim. Então, o clima está suscetível àquele trabalho, tá? E aí conta muito ali, ele contou ali, porque é muito fácil ali perto de Jesus, naquele clima tudo mais, o cara ficar bem, né? Às vezes tu vê uma palestra na internet, nossa, tu sente ou tu vai num grupo de estudo e tu vê aquela aula e tudo mais, aquilo lá te... Mas quando tu bota as pernas para fora, chega em casa, tu não suporta um companheiro que te irrita, um filho, um pai, ou no trabalho, se o teu chefe, ali é que tu vai ver o teu grau de espiritualidade, tá? Não é à toa que Jesus falava, ninguém conhece o pai senão o filho senão o pai. Pergunta dentro de casa como é que é a pessoa que tu vai saber, tá? Então é isso que ele está falando, será que eu posso trabalhar nessa obra da Boa Nova, sendo eu imperfeito? Resumindo, entregando-se-lhe a voz, adiantou-se André. Agora o outro apóstolo, um começou, daí os outros começaram, alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou a ovelha obediente, que eu falei antes. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal qual me vejo? Calando-se André, interferiu Pedro, agora o Pedro, considerando por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino e me encontro assim insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido, agora o Tiago. Na intimidade de minha própria consciência, reparo qual longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solidário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas conclusões me tomam de improviso. Serei na realidade um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Porém, Jesus, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu. Então, o que ele quis dizer ali, o apóstolo ali? Que no dia a dia a pessoa ela se perde, por exemplo. Ali no estudo, ali com Jesus, ou numa casa de caridade, está tudo bem, tem esse clima. Mas daqui a pouco tu tá dentro de casa e um filho te faz alguma coisa e tu já se vê já irritado ou acaba gritando, se exaltando, fazendo algo que não devia, ou com a companheira, ou com o pai, ou no trânsito, ou na empresa, e ali ele diz que cai a ficha, daí ele percebe, nossa, como eu tô longe. Não tem como um cara que trabalha na espiritualidade, em algum trabalho de caridade, principalmente no espiritismo, ou em religião, vamos dizer, qualquer coisa que tu faz, tu erra, as pessoas estão ali, nossa, mas tu não é o cara que faz palestra, que fala isso e aquilo, e agora fazendo isso, mas tu é um falso profeta, né? Eu ouço muito isso, eu não sou perfeito. O único perfeito que teve aqui é Jesus. Nós temos, com a sua misericórdia de Deus, estamos aqui trabalhando para
para poder pagar um pouco das nossas imperfeições. Esse é o trabalho, tá? E aqui fala também que Jesus pregava muito, né? Cuidado dos falsos profetas, eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelas suas obras os conhecereis. Então ali o apóstolo já estava assim, nossa, mas Jesus comentava muito com os fariseus, que eles eram muito hipócritas, que por fora falavam, mas por dentro eles começaram a inventar várias regras, né? Lavar a mão e tudo mais. E lá nas sinagogas deles não tinham trabalho de caridade, eles só defendiam a lei de Moisés e não tinham amor àquilo. Então Jesus pegava muito isso, porque eles queriam fazer tudo para mostrar para os outros que eles oravam, que faziam tudo mais, mas por dentro eles não tinham a caridade, não tinham amor. Tá? Agora vamos ver o que Jesus vai falar. Agora vem a parte boa. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe, e não vejo aqui nenhum companheiro alado. Opa, se alguém tinha alguma esperança ali na turma, perdeu, né? Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe, e não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Isso quer dizer que os anjos estão querendo dizer que é o mais próximo de Deus. E está querendo dizer aqui que eles não têm como chegar aqui, porque nós estamos ainda muito longe do nível deles. No livro dos Espíritos tem a hierarquia dos espíritos, com 3 classes: são os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os puros. E daí os puros é que nem se fossem os anjos, vamos dizer, que está mais próximo. E nós estamos na classe da terceira. Tá? Então ele diz isso. Na verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos da indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Essa frase eu adoro, eu tenho gravado. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, o mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Eu vou falar de novo essa frase, eu amo ela. Quando tu vê algum padre, um pastor, algum espírito, qualquer coisa que começa a engrandecer, ou alguém vem querer te elogiar, te começar a botar num pedestal, lembra sempre, o apóstolo Paulo fala, é necessário que ele cresça e eu diminua, tá? Então o que ele fala aí? Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai. A diferença é alguém está estudando espiritualidade, fazendo trabalho na caridade, e a pessoa que não chegou ali. A pessoa que nem esses apóstolos aí, reconhecendo as suas imperfeições. Tem muita gente que não tem essa humildade de reconhecer essas imperfeições, não chegou nesse nível ainda. Quem chegou nesse nível já é alguma coisa. Então, somos aprendizes do bem a caminho do Pai. E não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para eles. Então vai haver situações, ocasiões, a gente te traindo, por exemplo, o que aconteceu com Jesus, Judas, gente falando mal de ti, várias coisas, escândalos, e não, tu tem que focar ali, focar. Não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para ele. Então, dependendo de todas as situações, a gente tem que ter foco. Por exemplo, tu está trabalhando numa casa espírita ou alguma coisa, e às vezes acontecer certas coisas, tem que pensar, acima de tudo, né? Vou botar o nome de uma casa aí, acima de tudo, a casa Lar de Fé e Espiritualidade, acima de tudo, tá? Então,
O importante é cada um fazer a sua parte, tá? Tem coisas, dependendo da situação, tem muitas casas que tem algumas coisas erradas ali, mas tem que entender que a obra é de Cristo, não dos homens. Se fosse nossa, já teria falido. Então, tu tem que entender que a tua parte ali é importante sim, tá? Independente de outras situações que aconteçam. Somos aprendizes do bem a caminho do Pai, e não devemos nos escobar a bendita oportunidade de crescer para Ele. No mesmo impulso da videira que eleva para o céu, depois de nascer do obscuro seio da terra, alastrando-se de compassiva para transformar-se em vinho reconfortante destinado à alegria de todos. Então tu vai começar lá embaixo, que nem tá lá, tu foi enterrado ali, mas com o tempo tu vai evoluindo se tu continuar. Aquele que persevera até o final será salvo, será vitorioso, Jesus falou. Então ele bota a situação da planta. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer na glória dos cismos para substituir-nos campo de lições da terra, tá? Como é que tu acha que a espiritualidade, tu reza pedindo coisa, mas como é que tu acha que eles vão chegar aqui fazer algo para ti? Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então tu quer ajuda? Qual é as tuas obras? O que tu tá fazendo? Ah, mas eu não fiz, eu deixei porque começou as desculpas. Ó, é a mesma... Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, se a gente quer algo, a gente tem que dar também. Não adianta só querer receber. A gente tem que dar, fazer a nossa parte ali para aliviai e serei aliviados. Ajudai e serei ajudados. Tinha uma frase de Chico Xavier, tem muito isso aí. Tu quer alguma coisa, espiritualidade e tudo mais, tá com tristeza, vem trabalhar na caridade, perdeu um filho, tem vários orfanatos precisando do pai, mãe, tu perdeu uma mãe, um pai, calma, tem idosos, precisadores, só implorando para aparecer um filho que dão esse carinho de filho, né? Claro que não é bem assim, falando com todo o respeito, mas é o que Jesus quis nos falar. Se vocês verem o evangelho dele, ele fala muito isso, não só a família consigo, mas a família em geral. Nós somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Tá? O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente. O ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova da salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida ao amigo divino imprimiu ponto final ao lamento. Tá? É isso aí, essa passagem. Deu para explicar um pouco. Agora eu vou falar um pouco, aqui é muito da amargura. Aqui, se vocês quiserem ver no meu canal, eu fiz uma palestra como se comportar quando as pessoas te tratam mal. Tem 1 e o 2. Quem quiser ver, aparecem várias situações e como é que se lidar com essas partes. Agora eu vou ler só um pouquinho. Eu vou ler umas partes aqui. Ó, aqui é a amargura. A amargura, por exemplo, estavam andando e foram assaltados, sente uma amargura. Tem a parte Chico Xavier sofreu muito também no trabalho até o final. Ele aprendeu, teve que cair muito para levantar. Então teve um sobrinho que traiu ele, falando mal dele, inventando coisa. Ele passou por várias provações que não foi fácil. Se vocês verem o apóstolo Paulo também, no livro Paulo e Estevão,
é um livro fantástico, conta muito sobre o Atos dos Apóstolos, como foi a vida do Paulo, as pessoas que foi ao redor dele, os apóstolos. Então não é só aquela coisa, foi... Não, teve pessoas junto com ele, não fala sobre o Abigail, o próprio Estevão, várias pessoas ali. Ó, amargura. No livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Olha que legal, amargura. Aqui é uma frase do apóstolo Paulo, daí ele vai explicar essa frase. Tendo cuidado do que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz do trabalho, aqui ele fala, ninguém se prive de continuar o trabalho do Cristo. Ó, tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando-vos, perturbe, e por ela muito se contamine. Essa frase é fantástica. Está trabalhando para caridade, para algo, daqui a pouco alguma coisa te fere, isso aí é orgulho, né? Alguma coisa te aconteceu e tu desiste do trabalho. Agora vamos ver a explicação do Espírito Emmanuel. Por isso que o Espiritismo é a terceira revelação. Ele vem explicar o que Jesus quis nos falar, o Evangelho. E o apóstolo Paulo é a continuação, vamos dizer, do Evangelho de Jesus. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marcharmos ao longo do trabalho honroso a maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. Isso aí que foi falado. Começa a trabalhar, fulano sai um monte de gente do trabalho, do grupo de trabalho, começa as lamentações, o dirigente fez isso, aquilo, o colega fez isso comigo, eu sou dirigente e né? Para bem servir ao Senhor, não é razoável mancharmos ao longo do trabalho honroso a maneira de cooperadores lacriminosos e descontentes. A mágoa muitas vezes traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se antes de tudo à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos a solução. As sombras? Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Essa frase é legal. Lembremos que nunca existem nuvens eternas. O que acontece? Por mais que tu está passando por alguma provação, alguma coisa, vai passar. Tudo passa. Uma vez o Emmanuel, tinha acontecido isso do sobrinho trair, a família dele pedir para ele sair de casa porque não estava aguentando mais tudo. Uma mulher chegou para ele e disse, tá aqui um veneno para tu tomar, que ele estava fazendo muito trabalho bem, e era de uma casa de religião que não era muito bem, e estava querendo que ele morresse. Então ele começou a sentir muita tristeza, alguma coisa, e pediu para o Espírito Emmanuel, Emmanuel, se tu puder, ele chegou na arrogância, ele chegou a pedir para Emmanuel, se puder conseguir algum conselho da Mãe Maria, que eu estou precisando. Passou um tempo, tu conseguiu? Sim. E o que ela falou? Isso vai passar. Não vai? E daí o Chico Xavier pegou a frase e espalhou dentro da casa dele para ele saber. O Emmanuel passou e falou também para os acontecimentos felizes, não é só para as tristezas. Os momentos alegres também vai passar. Há quedas, estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. Vai cair, vai acontecer as coisas, mas volta. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes da amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos,
prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não se perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Emmanuel. Pensa um pouco. Jesus veio, curou paralíticos, cegos, surdos, endemoniados que estavam com obsessão, fez um grupo de amigos, 12, mais os discípulos, fez o bem a um monte de gente. E na hora pegaram e prenderam ele. E todos os abandonaram. Cadê o pessoal que fez todo aquele bem para lá tentar salvar ele? Todos foram. E quando Jesus morre, desencarna, né? Depois de 3 dias ele chegou até os discípulos e falou: a paz de Jesus. Ele não chegou reclamando de Pedro porque ele tinha traído, não reclamou de todos os apóstolos que saíram, ou do pessoal que ele fez o bem. Isso ele nos ensina, ele vem nos ensinar. Por mais que nós fazemos o bem e tudo mais, as pessoas podem nos abandonar e fazer isso, mas nós temos que ter o foco no nosso trabalho e seguir em diante. Vamos lá? Mais uma então. Outra frase, olha que legal. Agora eu não lembro qual livro que é, tá? O título é Impedimentos. Apóstolo Paulo novamente. Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Foco. Paulo, Hebreus 12, capítulo 12, 1. Por onde, agora é Emmanuel explicando, por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé, o vaso é o corpo, e derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descairosa do teu ideal. Afligir-te-á com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás, de quando em quando, a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante, foco no bem incessante. Que fazes com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico. Pondo de lado todo impedimento, colocar a dificuldade à margem, porém não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bem, combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral e por dentro na intimidade do coração. Prosseguir com Jesus hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Viu? Foi o que eu falei ali, tá? Vamos algumas frases, daí já terminamos. Aqui do livro Paulo e Estevão. Saulo era um doutor da lei, estava perseguindo os apóstolos de Cristo, ele é defensor da lei de Moisés, não aceitava esse Jesus como Messias, então começou a perseguir eles. Vamos fazendo um resumo, tá? Tá no livro Paulo e Estevão. Então prendeu o Estevão e acabou matando ele. E mais para frente, ele começando a perseguir os outros, Jesus aparece ele, então ele consegue sentir Jesus, ele começa a trabalhar para Jesus, tá? E mais para frente, ele voltou e queria se encontrar com os apóstolos. Aí a primeira vez ele foi e eles não quiseram receber, porque quando foi na casa dele, ele acabou matando o Estevão e queria matar os outros ainda, foi salvo ainda. Então não aceitaram. Daí mais para frente o apóstolo Pedro falou: Barnabé, vai até ele e vê como é que ele é, daí vamos ver se aceitamos ele. Então aqui está a conversa.
Então Saulo fala a Barnabé, receoso do encontro com os apóstolos. Barnabé fala quem não... Daí ele receoso, né, de encontrar eles, como é que eles vão estar, se vão aceitar ele. Daí Barnabé fala, quem não terá errado na vida? Lembra, o Saulo tinha matado e estava perseguindo, e agora recebido. Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. O amor cobrirá a multidão de pecados, o apóstolo Pedro fala. Então, se arrependendo, começa a trabalhar em volta. Então, tem muita gente que tem um passado bem e fica acima, não? Jesus, o são não precisa de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, a fim de que possam se arrepender dos seus pecados. Então, Jesus vem, não para os bons, ele vem para todo mundo que aceita que está errado e começa a trabalhar para ele, para Cristo, para vir trazer o vosso reino, que é ensinado na oração. Tá? Uma parte do Paulo e Estevão também está no Atos dos Apóstolos, que estavam, Paulo e Barnabé estavam pregando os ensinamentos de Jesus, e apareceu uma mulher que era médium, só que espíritos ruins, e toda vez que eles terminavam, ela falava, salve os mensageiros de Deus, eles não são homens, são anjos. Daí o apóstolo Paulo veio e falou isso aqui para ela. Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Você tem que cuidar que tem muita gente, tem muito ego, vaidade nessas casas espirituais, se acham muita coisa, por ser um dirigente ou um trabalhador. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala, sendo ele quem foi na história. Uma frase do apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Tá? Essa é a frase. Pessoal, o vídeo de hoje já alastrou um pouquinho mais para frente, mas é isso aí. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado dos ensinamentos de hoje. Agradecemos a Jesus, a Chico Xavier, a todos que deram esse ensinamento para nós, a espiritualidade maior. E é isso aí. Quem puder compartilhar esse vídeo estará compartilhando a boa nova de Jesus, a doutrina espírita e ajudando esse mundo a melhorar cada vez mais, tá? Gratidão, paz e bem e até a próxima. Namastê.